tricolores, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar a respeito desse empate aí com o Mirassol, né? São Paulo e Mirassol, lá em Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024, em que o protagonista desse jogo foi o juiz /VAR, mais uma vez, né? Não dando um gol muito claro ali do Galopo, que aliás fez esse golaço que foi anulado aí pelo VAR. Galopo voltou em alto estilo, em grande estilo, fazendo uma partidaça, marcou o primeiro gol de pênalti e se não fosse o VAR teria marcado mais esse gol que foi uma tijolada. Vamos falar aí também a respeito do Nicão mesmo, galera. Nicão voltou de empréstimo lá ao Cruzeiro e, diga-se de passagem, fez uma partidaça também. Entrou aí no time e fez um bom jogo. Vai ser bastante útil aí durante esse ano de 2024. Temos também aí, ó, o Eric, uma notícia aí do Eric, que ficou fora desse jogo, né? Não participou nem por minutagem, porque teve um pequeno desconforto estomacal, um mal-estar e não participou dessa partida. E vamos falar também aí de dois pontos negativos, que foi a defesa, bateu cabeça, e o Diego Costa também foi muito mal nesse jogo. Espero que tenha sido só nesse jogo, porque nós vamos precisar demais desses jogadores, sobretudo do Diego Costa, aí para o ano de 2024, não é mesmo, galera? Outro que não entrou bem e a galera, a torcida pegou no pé, foi o Juan. Não fez uma boa partida, não entrou bem. O pessoal não gosta do Juan, é bem verdade, né? E a gente vai ver um pouco mais desse noticiário aí, ó, no quadro Resenha da Mídia, que hoje eu trago aí para vocês o programa Jogo Aberto desse dia, tá ok? Então se liga aí. Agora, sabe que empate não é aquele resultado que empolga ninguém, apesar que eu gosto de apostar no empate, aquela coisa toda. Gosta do muro. Mas o caso de ontem, 1-1 para Mirassol e São Paulo, foi um jogo aberto. Teve Alan Franco, não é, em campo, mas teve um jogo franco também. O São Paulo foi para cima, o Mirassol a mesma coisa. Teve polêmica com a arbitragem, muita coisa acontecendo, mudança de esquema tático, tudo pra gente mostrar a partir de agora mais um resultado do tricolor paulista. Muito bom. Jogo bom. Sem Lucas e com Luciano no banco, o jogo em Mirassol foi duro. O tricolor não manteve a atuação da estreia, mas dominou o primeiro tempo. Com mais posse de bola, o São Paulo finalizou mais vezes e colocou a bola perto do gol. Mas quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 37 minutos, Luiz Otávio subiu sozinho na área após cobrança de escanteio e cabeceou para o gol. 1-0 Mirassol. Mas sobe livre de marcação, Luiz Otávio. Aos 45 minutos, lance confuso na área do Mirassol. Caleri recebeu na cara do goleiro, que não conseguiu segurar a bola. Caleri rolou para o Wellington Rato, que bateu, mas Luiz Otávio se jogou e a bola bateu na mão dele. Pênalti para o São Paulo. Galopo cobrou e o empate veio nos acréscimos. Galopo, numa categoria impressionante na cobrança de pênalti, deixou o Muralha ajoelhado. O Muralha ficou ajoelhado, ele meteu no campo esquerdo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia. Hoje um período um pouco maior dentro do programado. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Eu lamento só nós termos tomado o gol aos 45, né? Na verdade 47, mas o pênalti foi aos 45, né? Então a lamentação que fica é exatamente essa, né? Se você vai
pro intervalo, ganhando de 1-0, é outro jogo. O segundo tempo já começou com os visitantes balançando a rede. Galopo recebeu e bateu colocado, mas o gol foi anulado após o árbitro revisar o lance no VAR e entender que o impedimento de Caleri atrapalhou o goleiro do Leão. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. O restante foi um jogo mais equilibrado, com chances para os dois lados. Placar final 1-1. O empate mantém a invencibilidade do São Paulo, que vem de uma vitória por 3-1 contra o Santo André na estreia do Paulistão. Já o resultado é o segundo empate seguido para o Mirassol. É um jogo difícil, é duro, porque realmente o São Paulo é um dos candidatos ao título, né? Vamos colocar dessa forma. E nós fizemos um grande jogo. Então eu saio satisfeito pelo desempenho. Um pouco frustrado pela forma que nós tomamos o gol, e acabou que satisfeito também pelo resultado, que nós tentamos, principalmente no segundo tempo, vencer o jogo. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada, sempre pontuando, é o melhor cenário. Hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Entendemos seu ponto de vista, Carpini, está tudo certo. Agora, o presidente do São Paulo já se manifestou via rede social. O Júlio César Casares disse o seguinte: Paulistão é, sem dúvida, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Responsável por excelente receita para os clubes, bem organizado, tradicional. Uma pena, segundo o presidente, que hoje um erro injustificável nos tirou os 3 pontos. Seguimos agora para a próxima rodada contra a Portuguesa no Morumbis. Seguimos. Chico Garcia, quando a gente fala em arbitragem, você é rapidamente acionado. Isso já é praxe aqui no Jogo Aberto. Agora, um golaço. Aliás, não sei qual é a sua opinião, mas o Galopo foi o melhor em campo, gostei. Sim. É um jogador que fez um Paulistão muito bom, teve uma lesão seríssima e agora apareceu meio que ninguém lembrava muito do Galopo. Verdade. E ele foi surgindo. Ontem, a maneira como ele cobrou a penalidade máxima é a perfeição. Cobrar um pênalti como ele fez ontem, só que faz um golaço, a comemoração, e o VAR recomenda a revisão e vê o impedimento do Caleri. O problema é que não tem vários ângulos de câmera, sim, só tem um ângulo disponibilizado, e por esse ângulo eu já vou até adiantar para você, eu não fiquei muito convencida que deveria ter sido anulado esse gol. Pois é, primeiro valorizar o Galopo realmente, né, voltar de uma lesão, fazendo o gol, jogando bem, porque ninguém contava, porque o São Paulo fez uma janela maravilhosa, né, com Rames Rodrigues, Lucas Moura, então o Galopo estava ali, mas eu lembro que com o Rogério Ceni ele chegou a jogar de 9 em algumas vezes, algumas oportunidades, e o Rogério falava, o Galopo tem o gol, é difícil eu tirar ele do time porque ele tem o gol, ele gosta de fazer gol, o Carpini falou isso ontem também. Então, um jogador que, assim, vai cavar uma vaga de titular, porque ele dá assistência, ele tem finalização, ele bate pênalti muito bem. Mas, enfim, sobre o gol, assim, Renata, eu só discordo do Júlio Casares em um ponto. Qual? Ele fala que houve um erro injustificável. Para mim foram 2. Você não concorda com a marcação do pênalti? Concordo, mas para mim o jogador tinha que ter sido expulso. Então, para mim, houve um erro ali também. Você teria dado o cartão vermelho. Claro, o porque não teve disputa de bola? O Wellington Rato chuta pro gol e o Luiz Otávio impede um gol com a mão. Eu acho que a arbitragem ali interpretou que, enfim, tinha jogador recompondo, ou que ele tentou cruzar. Gente, o goleiro já tinha passado. O Rato tenta chutar pro gol e o Luiz Otávio impede um gol com a mão. Ainda no caso do pênalti, quando o jogador impede um gol com a mão, cartão vermelho. E nesse lance aí, convenhamos, o Caleri, ele estar em posição de impedimento
As pessoas têm que saber isso. Não significa infração. Ele participou, não? Ele atrapalhou o Muralha ou não? É isso que a arbitragem tem que analisar. Se ele participa do jogo, jogando a bola, ou interferindo no adversário. Foi o que a arbitragem entendeu, que ele atrapalhou o Muralha. Ele já tinha passado. Vocês podem ver, ele não está mais no raio de ação do Muralha. Ele está circulando ali, ele sai da jogada para não atrapalhar. Quando o Galopo chuta, o Muralha tem completa visão do lance. Eu não anularia jamais esse gol. Olha que interessante, porque, inclusive, o Luiz Otávio fez o gol do Mirassol e estava envolvido nesse lance polêmico. E essa questão para você que ele deveria ter sido expulso mudaria muito mais o panorama da partida, porque o Mirassol teve menos finalizações, menos posse de bola, mas no jogo jogado, como a gente diz, o Mirassol, ele foi um adversário complicado. As poucas chances foram muito efetivas. O Muralha também apareceu bem quando o São Paulo partiu para o ataque, foi para cima, e a gente está mostrando o lance do pênalti. A marcação do pênalti, acho que ninguém discorda. A arbitragem acertou em marcar o pênalti. Agora, para você, deveria ter marcado a penalidade e ainda acrescentado o cartão vermelho. Teve gente que chegou a cogitar que o Caleri tivesse cometido falta no Muralha, mas é uma disputa legal ali, tanto que o Muralha fica procurando a bola, né? O Caleri vai na bola, o Muralha tenta defender, a bola escapa, sobra pro Rato que chuta pro gol. E quando ele chuta pro gol, o Luiz Otávio ergue o bração assim, acho até que pelo movimento que ele tá tentando dar o carrinho, mas tá totalmente antinatural. Como ele impede a bola de ir pro gol, para mim é cartão vermelho, o árbitro deu apenas um amarelo. O Mirassol é uma boa equipe, realmente, Renata, tem jogadores bem experientes, né? A gente falou do Muralha, tem o Danielzinho, que fez algumas boas jogadas, o Gabriel, ex-Flamengo e Bahia. É um time que brigou pelo acesso ano passado também na Série B. A arbitragem ontem foi protagonista. Agora, falando do jogo, ele já modificou a característica, porque a gente sabe que o Carpini também ainda é inexperiente no comando técnico, porque tem pouco tempo de trabalho. Ontem ele já resolveu fazer 3 zagueiros, mas deixando o Diego Costa mais de lateral direito, já mexeu um pouquinho no esquema tático, na configuração do time, o que você também previa ontem, o Ferreirinha foi titular mesmo, o Galopo foi surpresa, mas o Ferreirinha estava lá e talvez não fez um jogo brilhante, mas se movimentou, participou, apareceu para dar opção aos companheiros. Eu acho que o São Paulo teve uma boa movimentação, é um time que começou muito bem a partida, mas o Mirassol também é uma equipe dura, uma equipe que jogando em casa, já tinha empatado na estreia do Paulista, iria dificultar as ações. Agora, eu ainda dou um voto de confiança, acho que é começo de trabalho, e o jogo foi pegado, foi para cima, movimentado. O São Paulo tem uma boa perspectiva. E ontem, parabéns, Galopo, finalmente reconheceu que o time está pensando na Supercopa do Brasil. Não tem como, né? Até pelo gerenciamento físico. Tem o começo de temporada, mas é claro que tem uma Supercopa ali na frente. Aí, como disse o Carpini, você já descansa o Lucas, você bota o Luciano no segundo tempo, o Igor Vinícius, que está voltando de uma longa parada, você já dá uma segurada. E aí, como ele tem dificuldades de lateral, ele improvisou ali, né? O Diego Costa, ele era um terceiro zagueiro saindo numa linha de 3, mas cobria um pouco aquele lado direito, porque ele tem o Rato ali na frente. O Rato recompõe muito, né? Ele tem muita força física. E o Galopo, embora um meia, caía também muito por esse lado, para que o lado não ficasse desprotegido. E eu falei ontem aqui que o Ferreirinha, ele não é Lucas, e claro que em termos de qualidade, né, não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer em questões táticas, porque o Lucas, desde o Dorival, ele vem flutuando bastante, e o Ferreirinha fica mais pelo lado. Ontem eu vi o Ferreirinha também cortando, flutuando no meio, ou seja, ele foi taticamente o que o Lucas vinha sendo. E deve ser uma orientação também do Carpini.